Bem-vindos então ao Eneatipo 1. Então, o que é importante a gente entender de cada eneatipo? São padrões que são inconscientes, né? A ideia de a gente estar aqui hoje é tornar esses padrões conscientes. Então, todos nós temos características de todos os eneatipos, porém existe um que é algo mais forte, que é um impulso, tá? Então, a gente vai ficar atento aos detalhes de cada um, vai anotando, mas hoje a gente vai ver o eneatipo 1. Então, o eneatipo 1, ele é chamado de perfeccionista. O eneatipo 1, ele busca por perfeição. Então, todas as pessoas que eu conheci que são eneatipo 1, elas são extremamente rígidas. Então, uma das coisas mais marcantes para mim quando eu atendo eneatipo 1 é a rigidez, principalmente com as regras. Você tirar uma pessoa eneatipo 1 para ser mais maleável, fazer de qualquer jeito é impossível. E isso gera muito sofrimento. O eneatipo 1, ele tem muita raiva, e é só que essa raiva ela não é para fora, é uma raiva muitas vezes para dentro, é uma raiva de si quando é. Errar para um eneatipo 1 é muito difícil. Então, são pessoas que buscam a perfeição, são pessoas que gostam de regras, se sentem à vontade com regras, funcionam bem com as regras, são normalmente extremamente organizadas, elas precisam que as coisas estejam organizadas, com tudo muito regrado, assim, são pessoas que realmente gostam de regras. Elas são pessoas que primam basicamente pela qualidade, então tudo tem que ser muito perfeito, né? Se essa é uma necessidade sua, a perfeição, então eu te convido a ficar atento aqui esse eneatipo. Não pode só estar errado ou certo. As coisas elas precisam ter uma certa organização dentro desse errado e certo. Então elas ficam apegadas a isso. Por isso são pessoas positivamente muito justas, pessoas que são extremamente justas, extremamente corretas, e elas buscam essa perfeição na vida também. Então, nas relações, na forma como elas se relacionam. Muitas vezes o eneatipo 1 é aquele amigo ou aquele companheiro ou companheira que começa a te corrigir, né? Você já viu pessoas que falam, nossa, me incomoda muito o jeito que você fala, eu vou te corrigir. Nossa, incomoda muito essas coisas no ambiente, eu vou te corrigir. E o mais interessante é que não tem a ver com o outro, mas tem a ver com uma necessidade interna de fazer as coisas muito corretas, com muita perfeição. São pessoas que têm muita dificuldade em falhar, então, como eu falei, o erro é uma das coisas que mais traz a pessoa para a sessão, é porque ela não se permite errar. Então, se você é uma pessoa que não se permite errar, fica atento a esse eneatipo. E normalmente essas pessoas costumam estar muito certas, ou seja, elas não erram com frequência. Então, são pessoas que acabam normalmente estando corretas nas suas escolhas, porque para elas errar e falhar é inaceitável. É muito desafiador falhar ou errar. Então, normalmente, a base da emoção do eneatipo 1, como a gente falou no último vídeo, vem da raiva. Só que é uma raiva que vem de si mesmo. Então, em um dos cursos que eu fiz, eu lembro que ele falou que normalmente a criança tipo 1, ela é ferida, né? Quando nasce a personalidade, que nasce dessa ferida de quando lhe foi exigido ou cobrado a correção. Então, às vezes, a gente, como pai e mãe, quer explicar o que é certo e o que é errado, e às vezes a criança fixa tanto nesse certo e errado que ela acaba buscando pelo que é certo, pelo que é correto. E essa busca pela perfeição é como se tudo está correto, e logo vou ser amado. Então, existe uma necessidade como se quando eu sou perfeito, né? Essa busca pela perfeição, aí eu tenho direito de ser amado, aí eu tenho direito de ganhar aumento de salário. Então, são pessoas que vêm em sessão com muita dificuldade de auto-perdão, com muita dificuldade de errar, com muita dificuldade de falhar, com muita autoexigência. Às vezes elas não são até tão punitivas com os outros, né? Como eu falei, a raiva não tá pro outro, ela não vai agredir o outro, mas ela vai entrar num esquema mental de autoagressão muito forte.
Então, um dos primeiros exercícios que normalmente eu dou para essa pessoa é como ela poderia ser mais amável com ela mesma. Como ela poderia ser mais amável com o erro dos outros também. Apesar de que o foco dela não é os outros, mas o certo e o errado, né? O justo, o certo e o errado, mas como ela poderia ser mais amável com o erro dos outros. Então, a maior virtude que essa pessoa tem é a serenidade, porque é quando essa pessoa está no positivo, ela consegue desenvolver um eneatipo 1 positivo, né? Às vezes você é um, mas você não é tão autoexigente, porque às vezes você já alcançou essa serenidade que vem através da flexibilidade. Então, se você é um eneatipo 1 que já está positivado, você tem uma facilidade agora com relação à espontaneidade, que se errar ou que se as pessoas errarem tá tudo bem. Então, se você é um eneatipo 1 que já está positivado, talvez você aprendeu a lidar com seus próprios erros e com os erros dos demais. Essas pessoas normalmente elas têm muito acesso à raiva, e essa raiva pelo que é certo e errado, essa raiva pelo querer que as coisas sejam corretas e principalmente a raiva de si mesmo quando há uma situação de erro ou de fracasso. Para você que é o eneatipo 1, às vezes a gente precisa entender que essa raiva interna ou o preço maior para quem é o eneatipo 1 é para ele mesmo, porque quando ele começa a querer que tudo seja perfeito, ele vai viver em sofrimento, porque no mundo real as coisas não são perfeitas, no mundo real não existe a possibilidade de nós como seres humanos fazermos tudo 100% correto, 100% sem falhar. Então normalmente essas pessoas elas entram muito em sofrimento. E é um preço alto a ser pago, né? Você querer manter tudo correto, tudo organizado, tudo em ordem, tanto na vida emocional quanto nas realizações da casa, do trabalho, né? Muitas vezes vão ocorrer diversas situações, o qual nós vamos falhar, nós vamos errar. Então, essa pessoa que tem o eneatipo 1, a ferida emocional dela vem muito associado a provavelmente um erro da infância, aonde errou e esse erro foi tão enfático, né? Ou às vezes nos pequenos erros os pais acabaram enfatizando o erro e aí ela começa a criar esse padrão inconsciente que eu só vou ser amado se eu for perfeito. Então, se você sente que quando você qual que é o momento que você tá mais realizado? É quando tá tudo em ordem, quando tá tudo organizado, quando tá tudo dando certo. Esse é o momento que eu sou mais feliz. Aí pode ser que você seja o eneatipo 1. O eneatipo 7 vai ser feliz planejando, o eneatipo 3 vai ser feliz brilhando com sucesso, alcançando sucesso sem ser perfeito. Então, cada um de nós vai pela busca da satisfação. E o eneatipo 1 é quando tudo tá organizado, assim, aquelas pessoas que às vezes vêm pra mim e falam assim, eu chego, tá tudo certo, tá tudo organizado. Esses dias eu atendi uma eneatipo 1 que se separou e ela falou que ela não imagina mais conviver com uma pessoa dentro de casa, porque ela sai, ela volta e a casa está exatamente como ela gostaria que estivesse. Isso gerava muito sofrimento, né? Ver tanta bagunça, tanta desordem, ou as coisas não saírem como ela gostaria. Uma das formas que a gente tem de apoiar, né, o eneatipo 1, ele vai sofrer porque o companheiro ou filho não é correto, organizado, é ser exemplo para inspirar, né? É uma das saídas que a gente tem, porque as pessoas não vão mudar porque você está zangado ou cansado pelo erro do outro. Existe também uma teoria que acredita-se que nasce a ferida desse eneatipo 1 quando você é um filho mais velho e você tem que cuidar dos outros irmãos e principalmente ser exemplo. Então, você, por ser irmão mais velho, você não pode errar. E se você não recebe a permissão dos seus pais para não falhar e não errar, às vezes é aí que começa a ferida emocional, de você ser exemplo do que é certo e do que é correto. Isso é um peso muito grande, né? A gente que tem aí mais de um filho, ficar atento para não colocar tanto a responsabilidade, porque às vezes é aí que nasce a ferida do eneatipo 1, quando ele foi exigido ser exemplo para os irmãos, para que os irmãos que vão seguir ele, né? O filho mais velho, então o filho mais velho tem que ser perfeito, tem que estar tudo em dia, tem que ser organizado. E aí, às vezes, é que nasce essa necessidade, esse impulso inconsciente de sempre manter as coisas de uma forma perfeita e organizada. O maior medo
do Eneatipo 1 é o medo de errar, é o medo de falhar. Então, se esse é um dos medos que mais te gera sofrimento, você falhar, você errar, você ser uma pessoa do mal, uma pessoa ruim, né? Às vezes a pessoa vem em sessão e fala, nossa, eu tenho medo de ser uma pessoa ruim, será que eu fui uma pessoa ruim? Às vezes você pode ser Eneatipo 1. E também ser corrupto, né? Ser incorreto, ser injusto nesse sentido de certo e errado. Opa, passei aqui demais. Dentro dessa perspectiva, tem um espaço, às vezes, que o Eneatipo 1, ele põe essa raiva para dentro, ele entra em autoexigência, autoagressão, mas ele também pode ser uma pessoa reativa, que é essa pessoa que fica sempre na defensiva, porque ele não pode errar. Então, se alguém vem com algo acusatório ou falho, ou apontando falhas, ele pode ser uma pessoa bem reativa quando alguém aponta falhas. Então, se você, por acaso, sofre quando alguém te aponta as falhas, então talvez esse pode ser o teu Eneatipo. Tá? Jamie, o que eu faço, Ju? O que eu faço com tudo isso? Quando você descobre que você é o Eneatipo 1, é muito importante desenvolver o amor próprio. E o que é esse amor próprio? É quando eu não amo só o meu lado perfeito, mas eu também tenho a capacidade de amar as minhas falhas. E isso para o Eneatipo 1 é algo tão distante, amar as próprias falhas, mas é olhar para esse... Começar a treinar sua mente para sair desse espaço de escassez do que está faltando para ser perfeito e começar a nutrir a sua vida do que você é perfeito, do que você já cumpre com excelência. Não para reforçar de que só sendo excelência, só sendo perfeito eu vou ser amado, mas para começar cada vez mais a ter mais amor próprio, que é amar você desde a sua sombra e desde a sua luz. Essa é a maior jornada do Eneatipo 1, descobrir de verdade esse espaço do amor próprio, olhando também para sua sombra. Quando a gente começa a amar a nossa sombra, quando a gente começa a se dar conta de que sim, a gente como ser humano pode amar as nossas debilidades e esse amar vem desde onde? Como que eu consigo amar? Quando eu começo a aceitar. A aceitação é uma das maiores e melhores ferramentas para desenvolver o amor próprio. É quando eu aceito que essa é minha luz e eu aceito que essa é minha sombra. O Eneatipo 1 passa uma vida inteira buscando a perfeição. O Eneatipo 1 passa a vida inteira acreditando que é somente através da perfeição, de que tudo está correto, está nesse quesito não falho, é que ele vai ser feliz. E aí nós vivemos numa ilusão, porque a gente pode ser feliz até com o errado, né? Os outros eneatipos que talvez estão vendo esse vídeo pode até falar, eu não gosto de falhar tal, mas não é algo que, nossa, seria o principal. Não. O erro, né? Então, é olhar para a vida compreendendo que como ser humano nós vamos ter momentos de falha, nós vamos ter momentos de acerto e isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento como ser humano. Você não é melhor ou pior por ser certo ou errado, você simplesmente é ser humano. Então, eu gosto muito, já vou passar aqui o tratamento, né? Depois tu pode me mandar qualquer coisa, uma mensagem falando mais a respeito, mas eu gosto muito de 3 florais para esse eneatipo, que é o Rock Water, que é o floral da autoexigência, então se escreve rock de pedra, water de água. Na verdade são 2 florais, é o Rock Water, que é esse floral de sair da rigidez da perfeição e aprender a ser rock é duro, rocha, e water é água mole, não ser tão duro como a pedra e nem tão mole como a água. E o floral Holy, que é Holly, que é o floral para ódio, raiva, principalmente quando essa pessoa é raivosa com ela mesma, com as coisas que são incorretas, que gera muita raiva e muita frustração quando as coisas estão erradas ou incorretas. Então, se você tem esse eneatipo, me manda aí uma mensagem falando sobre você, que eu também vejo aí no que eu posso te apoiar dentro das terapias naturais. Ademais disso, é trabalhar o amor próprio. O eneatipo 1, quanto mais ele amar as próprias debilidades, mais em paz ele vai viver, tá bom? Um beijo grande e até o próximo eneatipo.